Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos, estamos mais uma vez aqui com o programa Ciro Santos Convida. E o meu entrevistado de hoje, olha gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista, porque não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo. Vai ser muito bom para os homens, para todos em geral, mas os homens principalmente. Porque além dele ser um médico especialista em cirurgias minimamente invasivas, cirurgias robóticas, ele é meu médico e eu fiz questão que ele viesse. Tava nervoso, não queria entrevista? Tá aqui. Marcelo Neves, fique calmo, porque vamos bater um papo. Obrigado. Como se estivesse no seu consultório. Tá certo. Gente, Marcelo, ele é especialista em robótica, em cirurgias minimamente invasivas. Fala pro pessoal como é que é isso, como é que é feita esse tipo de cirurgia, pra gente poder começar o papo. Tá bom, Ciro. Primeiro eu queria te agradecer, né? É uma honra estar aqui. Um entrevistador inteligente, tem público inteligente, então aumenta a nossa responsabilidade. Ah, que isso. Eu que sou grato de você ter aceito. E a minha segunda agradecimento eu sei que você é carioca de nascimento, mas acho que a gente do Ceará, a gente tem que agradecer você por ter tido o Ceará como casa, né? Como coração, porque levou o nome do Ceará aí ao Brasil todo, então a gente que fica orgulhoso, né? Eu que agradeço, já começando a entrevista assim, gente, sendo... meu Deus do céu. Muito obrigado, Marcelo, pelas palavras. Bom, mas são duas coisas aí que a gente tem que falar. Primeiro da cirurgia robótica, Ciro. Quando a gente fala em cirurgia robótica, a gente fala muito em cirurgia para câncer. Tá. Esse é o principal foco da cirurgia robótica. É claro que a gente pode tratar uma hiperplasia benigna da próstata, um crescimento da próstata também com a cirurgia robótica. Mas a cirurgia robótica... eu sou suspeito, porque sou cirurgião e faço a cirurgia, mas veio para ficar, Ciro, no seguinte intuito. Ela é uma cirurgia que melhora a visão do paciente, do médico em até 15 vezes. Ela tira os tremores humano da mão. É uma cirurgia mais refinada, mais delicada. Que é isso? Eu estou perguntando porque eu acho que muita gente em casa gostaria de saber. Eu também gostaria de saber. Eu acho que você fez alguma coisa em mim assim, né? Tipo semelhante. É uma microcâmera que é colocado? Como é que é? Essa é a endurologia. Endurologia, tá. Isso. A cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica melhorada. Né? A gente faz pequenos furinhos no abdômen do paciente e coloca os braços robóticos. Ah, tá. Um robô que tem alguns braços robóticos e a gente consegue acoplar esses instrumentos nos braços robóticos. O cirurgião fica distante do paciente, fica um urologista próximo do paciente, é aquele urologista que vai aspirar, vai nos ajudar a estar dentro do campo cirúrgico. Sim. Mas o cirurgião fica num console, né, com 2 joysticks e ele opera à distância. Né? E aí a gente consegue fazer movimentos mais refinados, movimentos mais delicados, dissecar melhor um tumor, dissecar melhor um nervo, que garante uma melhor potência, uma melhor continência urinária do paciente. Então a robótica realmente veio para ficar. A gente Por isso que eu perguntei, porque assim, eu achei que o que eu tinha feito tinha sido isso, mas não, o meu foi diferente. O meu, vou dizer o meu porque eu tive vários problemas. Eu tenho problema, a minha família veio problemas de cálculo renal, e eu, infelizmente, meu pai podia ter deixado para mim, quer dizer, meu pai não faleceu, mas ter apartamentos, alguma coisa, ele deixou cálculos renais para mim. E eu sofro com isso até hoje, a gente vem cuidando. A última foi bem complicada, né, Marcelo? Isso. Porque eu tive um cálculo muito grande, eu estou explicando para entrar no assunto com ele. E esse cálculo atrapalhou a saída da urina do rim. Então a gente teve, isso aí automaticamente deu bactérias, e ele teve que cuidar primeiro das bactérias para depois poder quebrar o cálculo, né? E isso a gente demorou até mais de uma semana, né? Foi bem complicado. Por que acontece isso? Bom, primeiro, eu não tenho cálculo, mas posso vir a ter? O que a pessoa pode ter cálculo? Alimentação? Ciro, tem 3 fatores assim bem básicos para ficar aqui como uma mensagem para o seu público. Joia. Primeiro, a hidratação. Uma baixa hidratação favorece um aparecimento de cálculo, né? Eu costumo dizer assim, é mais fácil você dissolver uma colher de sal num galão de indaiá do que num copinho de café. Então, se você tem mais água no seu organismo, você consegue dissolver e ajudar o rim a eliminar essas impurezas que ele tem que realmente excretar, né? A outro fator é o fator dietético, né? Os pacientes que comem muito sal, os pacientes que têm muito hábito da carne vermelha, da proteína, também têm uma propensão maior aos cálculos. Agora, Ciro, eu tenho essa pergunta sempre no meu consultório. Marcelo, eu tomo muita água, eu como bem, por que eu tenho pedra? Eu já faço tudo que tem que ser feito.
a história familiar, como você falou. É o fator mais importante, né? As pessoas acham, como você diz aí, herdar só os apartamentos, não. Herdam esses bens aí. E lá, no meu caso, foi minha mãe e meu pai. Uma situação aí dupla, né? Dupla. Então, assim, esse paciente que faz tudo certo, ainda tem uma tendência ainda a recorrer, né? Então, então não vou fazer nada. Às vezes o paciente diz, não vou fazer nada. Já que eu vou ter mesmo cálculos, não, você vai ter cálculos mais frequentes. Mais frequentes. Então, vamos nos cuidar, exatamente. Vamos cuidar. Nesse processo, eu aprendi a beber água. Eu procuro tomar realmente 3 litros de água por dia. Às vezes não dá, é muito correria, mas assim, com certeza eu chego aos 2. Você pode, Ciro, associar isso aos líquidos, né? Geral. Às vezes as pessoas pensam só em água. Não, os líquidos fazem parte desses sucos, principalmente se você não tiver uma gastrite, né? Alguma alteração estomacal, você pode ir, os sucos cítricos. O limão são muito bons, é o que eu procuro tomar. Isso. Porque eu li muito sobre isso, o limão eu procuro tomar diariamente, inclusive por conta do cálculo e para poder a vitamina C. Isso. Não é isso? Porque Perfeito. nós que temos cálculo, eu descobri também que aquela vitamina C em pastilha não é bom. Não é verdade? Estou errado? Você pode tomar uma dosagem acima, né, e não ser benéfico. Né? Não ser benéfico. Então, assim, isso vamos beber água, gente. Vamos beber água porque o negócio é feio. Agora, o meu caso, por exemplo, que é o meu caso, tem gente que fala assim, poxa, eu sou novo e vou fazer xixi e sai pouquinho ou não está com força. Isso é um sinal que pode ser uma hiperplasia. Né? E eu gostaria que você soubesse, porque às vezes você não sabe o que você tem, o que possa vir a ter. O que é a hiperplasia benigna da próstata? E por que o paciente pode ter isso, obter? Na verdade, Ciro, como o próprio nome diz, a hiperplasia benigna da próstata é um crescimento da glândula prostática, mas o que a gente não encontra nada relacionado a câncer. Uma hiperplasia benigna. Infelizmente, Ciro, essa é a história natural da nossa próstata. Tá. Se eu te perguntar assim, eu costumo para o paciente fazer uma correlação, ele entende muito bem quando eu falo o seguinte, tem alguma coisa errada quando aquela menina vira mocinha e o seio dela cresce? Todas elas vão passar por isso. Sim. Então, a mama é uma glândula com ação hormonal. Quando chega a hora, ela vai desenvolver. Certo. A nossa próstata não é diferente. Mesma coisa. É uma glândula com ação hormonal. Ela tem um crescimento hormonal ao longo da vida. Então, nossa próstata crescer, isso é fisiológico, isso é natural, né? Claro, tem famílias de mama muito grande, tem famílias de mama muito pequena, tem famílias com próstata muito grande, tem famílias com próstata muito pequenas. Já a gente conversando aqui no bastidor, você fala, por que meu pai é tão idoso e não tem a próstata crescida? Ele não teve essa tendência a crescer a próstata e causar uma obstrução na uretra. Certo. Então, o que acontece? A uretra peniana, ela passa por dentro da próstata, né? Então, se você tiver um crescimento prostático, essa próstata pode apertar essa uretra. Eu sigo alguns pacientes, Ciro, que têm uma próstata muito grande, mas por felicidade deles, a próstata cresceu para fora e não comprimiu a uretra. É isso. E tem pacientes que eu sigo com próstatas pequenas. Aqueles pacientes, não, essa próstata é ótima, porque às vezes o paciente sai do radiologista e a próstata é pequenininha e aí o radiologista fala assim, sua próstata é de criança. Ele diz, mas doutor, o radiologista disse que eu tenho uma próstata de criança, mas eu tenho dificuldade de urinar. Infelizmente, o pouquinho que cresceu comprimiu a uretra e isso gera uma resistência à passagem de urina. Eu já ouvi isso uma vez num dos exames que eu fiz. O doutor falou para mim, sua próstata está ótima, está pequena, está no tamanho normal. Então a minha foi um desses casos que ela comprimiu a uretra. E o que acontece? Nosso xixi fica fraco, o nosso xixi fica... Você vai várias vezes ao banheiro, é como o Marcelo explicou, a caixa d'água não esvazia, né? O problema, Ciro, aí é um problema de realmente... O que acontece? Esse paciente, para até o seu público entender, quais são os sintomas da hiperplasia prostática? Esse paciente, ele chega no meu consultório e diz, doutor, meu jato urinário não tem força, não tem pressão. A outra coisa que ele chega e diz assim, doutor, estou levantando muito à noite para ir no banheiro, que é o que eu te falei. Bom, sim, se você tem uma caixa d'água e esvazia ela toda, nós vamos demorar mais para essa caixa d'água encher. Se você urina e não esvazia todo, logo você quer urinar novamente, porque você não esvaziou todo, né? E a gente tem um tempo ótimo para você, se não conseguir terminar a minha cirurgia, você não conseguir terminar a sua entrevista, a gente estaria o tempo todo no banheiro. Sim. O ideal é que você esvazie a bexiga toda e aí a bexiga comece a encher do zero, né? Então você tem tempo de dormir uma noite toda, sim, ter um sono reparador, como a gente chama, né? Esse paciente às vezes sente ardência no canal da urina.
ele tem o que a gente chama muitas vezes de hesitação. Ele chega para urinar e fica ali um pouquinho querendo urinar e não consegue. É uma hesitação urinária que nós chamamos, né? Uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então, não necessariamente ele tem todos esses sintomas, certo, mas ele pode chegar com um ou outro que a gente tem que começar a fazer algumas propedêuticas, pedir ultrassom de próstata, avaliar o fluxo da urina, que a gente, a pressão. É um teste que a gente faz num vaso especial que ele tem, que avalia o fluxo, a força da urina. Isso, né? Tem um sensor de pressão, no mictório, e a gente consegue avaliar, tirar isso do subjetivo, Ciro. Às vezes eu pergunto ao paciente, como é que você está urinando? Ele diz, não, estou ótimo, tá bom, vamos fazer a pressão. Ele está urinando bem ruim, só que a gente tirou isso do subjetivo e colocou num gráfico. Existe um gráfico de micção, que eu posso saber aonde é que eu tenho que começar a intervir. E você, o médico, até pelo barulho, você já sabe. Uma vez ele falou assim, já sei que o negócio está ruim. Pelo barulho, ele sentiu que não estava muita força. Agora, gente, às vezes você não está sentindo nada. Foi o meu caso. A minha infecção urinária, porque começou com uma infecção urinária por conta do cálculo e as bactérias, ela veio sem ardência, eu não senti ardência, ela veio sem sangue, ela veio sem nada. Uma vez eu lembro que eu falei assim, algum cálculo se mexeu, que a urina veio meio escura. Eu falei, algum cálculo se mexeu, vou começar a fazer os exames. Mas ela veio sem dor. Isso pode acontecer também, como foi o meu caso. Quando eu fui fazer os exames, aí o negócio estava feio. Então, pode acontecer isso, do homem ou a mulher ter uma infecção urinária sem sentir nada. Porque eu comecei a sentir o quê? Um dia eu estava aqui, saí do meu trabalho, saí do meu show e comecei à noite a ter calafrios. Eu falei, alguma coisa está errada. Então ela veio com sensação de calafrios, o corpo quente, daqui a pouco o corpo frio. Quando eu cheguei no médico, ele não deixou, falou assim, aqui você vai ficar, já vai para operar. Foi impressionante, lembra a primeira vez? Vai direto para o hospital que eu tive que realmente operar. Como é que é isso? Às vezes você está falando aí, Ciro, da vez que foi o cálculo, né? Foi o cálculo. O que acontece? Nós vamos sair da próstata agora, vamos para o cálculo renal. São muitas informações, né? Uhum. O que acontece? O que eu costumo dizer? Nós temos duas caixas d'água, que é o rim e a bexiga, ligado por um canalzinho muito pequeno, muito fininho, que é o ureter. Então nós temos a caixa d'água que é o rim e a caixa d'água que é a bexiga. Tá. Para a urina sair do rim e chegar na bexiga, ela tem que passar por um canal que tem 27 centímetros a 30 centímetros de comprimento, mas a espessura dele, Ciro, é entre 3 e 5 milímetros. Muito fino. Só é para passar líquido, não é para passar fragmento. Exatamente. Então, se essa pedra resolve sair de dentro do rim e cair no ureter, ele bloqueia o ureter. Eu costumo dizer para o meu paciente, para ele dizer, agora você está com um problema hidráulico. Tem uma pedra dentro de um cano. E aí o que acontece? Tudo que está para cima da pedra está parado. Às vezes o paciente me diz assim, Ciro, então doutor Marcelo, eu estou com insuficiência renal? Não, seu rim continua funcionando. O que você está tendo é um bloqueio renal. E aí qual é o problema disso, Ciro? 12% da população, 10 a 12%, dependendo do estudo, tem cálculo dentro do rim. Desses 10 ou 12%, 84% não sabe que tem pedra aí. Por quê? Porque a pedra dentro do rim, ela está parada dentro do rim e a urina sai pelo ureter facilmente. Então, essa pedra que está dentro do rim, ela não é obstrutiva, certo? Agora, no momento que essa pedra sai do rim e cai nesse canal fininho, aí o problema hidráulico acontece. Você tem uma pedra dentro de um cano e tudo que está acima da pedra está obstruído. Qual é o problema desse cenário, Ciro? O rim, você já ouviu dizer, os telespectadores, que o rim é um filtro, correto? Exatamente, o rim é um filtro. Todas as impurezas que esse rim vão filtrar vão ficar bloqueadas lá no rim. E não vão ser excretadas, por quê? Porque a pedra está obstruindo todo o sistema. Então esse paciente vai evoluir com infecção urinária. Tem que ter cuidado, gente. Vão beber muita água para evitar que isso aconteça. Sentiu algo diferente? Vai lá. Mas tem mais coisa para falar, que vai ser depois do comercial. Eu vou pedir ele mais dicas pra gente, porque eu também e a minha equipe que está aqui, a gente sempre pega dicas para os nossos convidados. Ciro Santos convida a volta já. Aguarde. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo?
Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Estamos de volta com o Ciro Santos Convida com esse bate-papo, que é um bate-papo gostoso com o meu médico, esse excelente cirurgião, Marcelo Neves. Marcelo, diz pra gente agora eu não vou nem perguntar, quero que você fale para o público alguns outros itens que você recebe no seu consultório, que os homens perguntam, ou que os homens têm problema, que pode ter coisa... Eu entrei muito no assunto da biaplasia e do cálculo, que são coisas que eu tenho. Cita para o povo aí outras coisas para as pessoas se cuidarem. Muita dúvida sobre prevenção, quando iniciar a prevenção do câncer de próstata. Geralmente, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela fala que 56% dos homens são trazidos pela orelha pelas mulheres. Então, tem algumas campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia, são para as esposas, para as mulheres trazerem os homens. Eu costumo dizer, Ciro, que a gente está um pouquinho atrasado em relação a elas nesse sentido. Hoje tem melhorado bastante. Sim. Mas por quê? Eu acho que as mães levam as meninas para o ginecologista com 15 anos. Então, uma mulher de 30 anos tem 15 anos que ela é acostumada a fazer uma prevenção. O pai não faz isso com o filho. Nós não temos esse hábito, né? Então, para esclarecer aí o seu público, quem tem que fazer prevenção de câncer de próstata? Todo mundo aos 50 anos de idade. Fazer toque retal e PSA. Quando é que isso muda, Ciro? Aos 45, para quem tem história de câncer de próstata na família, obesidade e a raça negra também, né? Tem uma tendência maior. Assim como tem algumas doenças que acometem mais os brancos, os caucasianos, tem algumas doenças que acometem mais a raça negra, né? Tá vendo? Eu não sabia disso. Então, gente, esse negócio de medo, vou ter que ir no médico, vou ter que não sei o quê, tem que levar a idade, tem que ir a partir de 45. A palavra é essa mesmo, levar a idade. A partir de 50, todo mundo. 50. E 45, quem for obeso, né, raça negra, e quem tiver história familiar. Por quê? Com essa prevenção, o câncer de próstata é tratável? Sim, com certeza, Ciro. E o câncer de próstata acomete 1 em cada 6 homens. Então, a frequência é muito elevada. E quando você tem um parente em primeiro grau, 2 parentes em primeiro grau, essa frequência ainda aumenta, né? Tem alguns estudos hoje de testes genéticos que eu tenho que indicar esses testes para pessoas que têm mais de 2 parentes com câncer de próstata, um parente falecido por câncer de próstata. Tem algumas indicações que a gente precisa até lhe encaminhar a quem faz aconselhamento genético, né? Então, assim, a prevenção é a alma do negócio. Eu costumo dizer o seguinte, existem um leque enorme, Ciro, de tratamento, né? E até mesmo a observação vigilante. Hoje a gente observa tumores muito iniciais em pacientes idosos. Você pode não fazer nada. Acompanhar esse paciente com o segmento de PSA, né, a cada 3 meses, ver se está elevando. Existem alguns tumores de próstata que a gente chama que vão ser indolentes, eles não vão causar mal a alguns pacientes. Eu costumo dizer, às vezes, para algum familiar que consegue entender o que eu estou falando, Ciro, assim, pacientes, às vezes, com várias comorbidades, problemas cardíacos, seu pai não vai embora do tumor, ele vai embora com o tumor. E eu fazer qualquer tratamento nele vai causar mais dano à qualidade de vida dele. Então, dependendo do estágio do tumor, você pode observar esse tumor, indicar as cirurgias robóticas, indicar radioterapia, indicar hormonioterapia ou, no fim da linha, até as quimioterapias. Então, eu digo assim, o segredo é chegar cedo. Porque chegou cedo, você tem um leque de opções. Para poder resolver. E a gente, até tumores mais avançados, os índices de cura são bastante elevados. Então, porque a medicina cresceu muito em relação a isso, né? Exato. Agora me diga uma coisa, outra dúvida. Quando é que nós temos que procurar o proctologista e o urologista? Porque tem gente que tem muita dúvida. Né? Peraí, eu vou fazer esse exame com quem? Com o proctologista ou com o urologista? Qual é a diferença? Não, na verdade, a próstata é avaliada pelo urologista. Pronto. Né? E aí, como a gente tem essa coisa do toque retal, muitos pacientes chegam com algumas comorbidades do orifício anal, como as hemorroidas, né? Uma fissura. E aí, quem trata isso aí realmente é o proctologista. Tá? Mas o urologista, ele se beneficia da próstata estar repousada em cima do ânus, e a gente consegue avaliar
as faces da próstata para ver se tem algum nódulo, alguma elevação, algum caroço, e a gente consegue fazer isso através do toque retal. Ah, entendi. Então, quer dizer, o proctologista também, ele pode ser vamos dizer assim, um princípio. A pessoa está sentindo alguma coisa no ânus, uma coisa diferente, vai ao proctologista. Ao proctologista. Aí o proctologista fala assim, não, você tem um começo de hemorroida, uma hemorroida. Ele vai tratar. Vai tratar, ele que vai tratar. Já não é coisa do urologista. Não, é isso. Ah, então fique atento com isso. Mas eu vou perguntar uma coisa que acho que é do proctologista. Aquele exame que Colonoscopia. Isso. É do proctologista. Qual é o nome do exame? Colonoscopia. Colonoscopia. É um exame que trata do reto. Isso. Não, trata todo o intestino grosso, né? Já vou entrar na área dos colegas, Tá. né? Façam também sua colonoscopia, porque existem alguns pequenos tumores no cólon que são os tumores praticamente ser um dos mais evitáveis. São pequenos pólipos que os proctologistas retiram. Sim. E quase 100% deles podem virar tumor no futuro. Então, é um exame que evita você ter um tumor aí no futuro. Está muito em alta agora. É isso que eu ia falar. Está muito em alta porque pessoas públicas... Exatamente. Roberto Dinamite... Preta Gil... São tumores altamente evitáveis se você fizer a colonoscopia. Um exame simples, né? Que eles tiram o pólipo e evitam de um câncer no futuro. Acabar a entrevista, eu vou fazer um exame logo. Eu me lembrei de uma coisa aqui, Ciro, para as mulheres. Por favor. Tá? Algumas pacientes... Agora fugi um pouco do tema da Por hiperplasia. favor. Estou fazendo uma bagunça, né, Ciro? Não, mas isso aqui não é bagunça, não. Isso é ótimo para quem está assistindo e para a gente também aqui. Porque algumas mulheres vêm para mim, a demanda que você falou, diz assim, doutor Marcelo, eu passei pelo meu ginecologista e ele me passou cálcio. Como é que eu vou fazer? Porque eu tenho minhas pedras, vai formar mais cálculos. Ciro, de cada 3 mulheres, uma vai ter osteoporose no futuro. Tá. Então, assim, você chegou no fundo do poço de um tratamento de um cálculo. Precisamos operar, né? Fizemos tudo endoscópico. Você, geralmente, você teve um processo, né, mais delicado, porque nós chegamos num processo infeccioso. Você estava, né? Mas geralmente as pessoas operam, 6 horas depois estão em casa. Sim, como foi da outra vez. Como foi as outras vezes. Então eu costumo dizer o seguinte, é melhor você ter uma matriz óssea saudável entenda o que eu vou dizer, é melhor você ter um cálculo do que uma desmineralização óssea. Para correr atrás desse prejuízo, as mulheres lá na frente é muito pior. Então se tiver que tomar o seu cálcio, indicado corretamente pelo seu ginecologista. Estou trazendo isso, Ciro, porque eu tenho isso todo dia no meu consultório. Ah, ótimo. Elas ficam com medo de usar o cálcio que o colega da ginecologista indicou para melhorar a sua matriz óssea, as senhoras, principalmente mais idosas, com medo de formar um cálculo, né? E esse cálculo, Ciro, como eu te disse, pode ficar quietinho no rim uma vida inteira. É claro que ele pode aqui, a gente está aqui no meio da entrevista e esse cálculo pode sair e causar uma dor horrível em você. Mas as senhoras que precisam repor o cálcio, vamos tomar cuidar, exatamente, vamos curar. Sem medo. E a gente faz o trabalho de prevenção, de acompanhamento no consultório do urologista. Exatamente. Eu lembrei que eu já tive esse problema, mas um dos anos que eu não lembro quanto tempo foi, um cálculo desceu pela minha uretra no banheiro de um bar e eu senti aquele... Eu falei, isso foi um cálculo. Resolvido. E assim, foi indolor, deve ter sido muito pequeno, mas eu ouvi o barulhinho, e aí eu lembro que era um mictório que eu podia fazer isso, eu tirei tudo, peguei um guardanapo, peguei e levei para fazer, e realmente era um cálculo renal. Então, galera, vamos nos cuidar, vamos beber água, sentiu alguma coisa diferente, vamos procurar o seu urologista, o seu clínico geral para chegar até o urologista, porque tudo é curável, se for com prevenção. Exato. Então, vamos fazer isso. E eu estou muito feliz de ter recebido o Dr. Marcelo hoje aqui para passar para vocês essas informações que eu não quero que vocês passem o que eu passei. Como ele falou, nem todo mundo é só por conta do cálculo ou pela carne, pode ser questão de família. O meu acreditamos que tenha sido questão de família, por meu pai e minha mãe terem esse problema de cálculo. Pois vamos nos cuidar, que tudo vai dar certo. E qualquer coisa, ele está à disposição. Procure o Dr. Marcelo Neves, que você vai encontrar nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, e ele vai cuidar de você com todo carinho, como cuidou de mim. E eu estou por aí fazendo show, graças a Deus. Marcelo, você se especializou em cirurgia robótica, mas tem a outra comum. Como é que é isso? Você já faz todas? Sim, a cirurgia robótica é uma evolução da técnica, né?
Começou com a cirurgia aberta. Como é que é essa cirurgia aberta? Realmente é uma cirurgia que tem um corte maior embaixo do umbigo, na região mediana, e você consegue fazer a prostatectomia radical, retirar a próstata, alguns linfonodos que estejam ali também na região, para poder controlar a doença e realmente até curar a doença, né? E depois de algum tempo, começou a cirurgia laparoscópica. Cirurgia laparoscópica é a cirurgia que você coloca uma câmera e alguns trocates, alguns furinhos também na barriga, e você consegue operar ela através de instrumentos também desses pequenos furinhos. Tá. Né? E a gente amplia a incisão da câmera, com a incisão próxima do umbigo, e tira a próstata por ali. Tá. A evolução da cirurgia laparoscópica, ainda mais, é a cirurgia robótica. Que esses instrumentos, pequenos instrumentos que a gente operava com a mão, os braços robóticos vão estar acoplados a esses instrumentos. E a gente fica no console com o joystick, conseguindo fazer todos os movimentos. Essas pinças robóticas, Ciro, têm a angulação maior do que a mão humana. Caramba. Ela consegue ter. Então, para a gente dar um ponto ali nessa região embaixo da pelve, ela nos dá muito mais conforto e ergonomia. E precisão também. Precisão, conforto, ergonomia, menos tempo de internação, o paciente volta mais rápido às suas atividades, menos sangramento. A dissecção do tumor e dos nervos são uma dissecção mais fina, mais refinada. Então, assim, é a evolução. É a evolução. Marcelo, muito obrigado. Ciro, antes de acabar, o meu terceiro agradecimento, né? Todo mundo que expõe. Então você está fazendo um favor aí a tanta gente, é mais um agradecimento que a gente tem que fazer a você. Mas, olha, eu acho assim, expor, eu acho que eu sou pessoa pública, é tão importante. Eu acho que é importante, eu sempre passo para eles tudo que eu passo, tudo que eu faço, porque eu acho que é um dever nosso. Claro. Ter o microfone na mão, muitas das vezes não é só para fazer uma graça. Eu acho que também, eu falo toda a vida no meu show, eu falo, vamos ser pessoas melhores, porque eu acho que a gente tem que ser pessoas melhores, temos que tentar isso, porque eu acho que é um dom que Deus nos deu também, já que Ele deu os dons, por exemplo, o meu, no caso de fazer graça para as pessoas, de fazer as pessoas felizes, que também acaba sendo uma medicação que eu estou passando para eles. Eu acho que eu tenho que expor isso para dizer assim, poxa, o Ciro passava por você nem imaginava, e eu estou expondo para vocês. Vamos nos cuidar. Obrigado pelos elogios. E esse cara, consegui tirar ele do consultório dele, uma horinha para ficar falando com vocês aqui. Muito obrigado. Até sábado que vem que o Ciro Santos convida. E obrigado por esse programa, já está passando quase 2 anos, e tem esse público maravilhoso. Valeu, TVC. Valeu, gente. Até sábado que vem. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais.